nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade de Deus para a minha alma. Dai-me a vossa bênção para que eu possa fazer as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Refletindo um trecho do Livro do Céu, volume 1, 2. O valor da cruz. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz. O meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos. Mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas algumas coisas. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra, tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. E continuava Jesus: Queres tu estar cheia de imensas riquezas? Não por breve tempo, mas por toda a eternidade. Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde aos mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas, e porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo ao que se refere ao eterno, benignamente lhes levo a ocasião. Em vez de tomá-lo a bem, se indignam e me ofendem. Que loucura humana! Parece que a entendem ao contrário. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias, todas as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira, senão a cruz, e esta te bastará por tudo. Nesse momento me veio à mente que ontem eu fui à missa, aqui na comunidade em que frequento. E lá o padre falou algo que me chamou a atenção, que eu fiquei com aquilo na mente, que nós preparamos para tanta coisa na vida, né? Preparamos para uma festa, preparamos para um aniversário, preparamos para ir à missa, preparamos os estudos, preparamos para ter uma profissão, mas pouco preparamos e poucas são as pessoas, as criaturas que preparam para a eternidade. E é isso aqui, né? É isso que Jesus está falando aqui, né? É onde o homem comete tanta coisa, loucuras, né? E insanas e sai preparando para viajar, para festar, para ter profissões, qualificar-se como pessoa, né? Mas, infelizmente, a criatura esquece de se preparar para a eternidade. Diante da envolve com tantas ilusões, né? E
me veio agora à mente também assim que para mim chegar, sabe, e concluir a faculdade, eu tive, sabe, que rezar muito. Na época, na santidade humana, tive que rezar muito. Fazia novenas, terminava uma e começava outra, terminava uma e começava outra. Fiz muitas novenas, concluí a faculdade. E algo interessante, quando eu estava terminando o magistério, fui prestar concurso, né? Aqui na cidade. E meu pai foi a primeira pessoa de tantas que me disse assim: não adianta nada você fazer este concurso, porque concurso assim, ainda mais municipal, só passa quem tem um QI lá dentro da prefeitura. Você tem alguém lá? E eu dizia: não, meu QI é Deus. Não tem QI nenhum lá, não conheço ninguém lá. Mas meu QI é Deus. Eu não era casada e já tinha um filho de 2 anos, de 3 anos na época, né? E por obra e graça de Deus, com o QI de Deus, passei no concurso. Então, é algo assim, né? Tudo é providência de Deus. Eu não sabia, mas estava indo pela graça dele, né? Nossa, nossa, é incrível. Hoje quero te contentar. Aquela cruz que te Aquela cruz até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente. É a cruz que tu levaste até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então, aquela cruz que até agora me levastes, a levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celestial como penhor de seu amor, e outra maior farei descer do céu para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinham trazido, muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A Mamãe Rainha me assistia. Aos anjos e João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava tal alegria e alegria ao crucificar-me que só por dar essa alegria a Jesus não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Ah, me parecia que o céu fazia nova festa por mim ao ver o contente de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, embarcando no voo para o céu, e alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo a todos fez participe do bem de meus sofrimentos. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendida sobre a cruz e ao serem trespassada as mãos e os pés com os pregos? Mas especialmente nos pés, era tanta a atrocidade das penas que não podem ser descritas.
Quando terminaram de me crucificar e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus: Meu filho, hoje é dia de graça. Quero que ele compartilhe todas essas penas. Não fica mais que lhe atrevesse o coração com a lança e lhe renove a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me traspassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito densa e deram na mão da Santíssima Virgem, e ela mesma me cravou na cabeça. Que dia memorável foi para mim, de dores, sim, mas também de contentos, de penas indizíveis, mas também de alegria. Basta dizer que era tanta a força das dores que Jesus, todo esse dia, não se moveu do meu lado para sustentar minha natureza, que desfalecia pela intensidade das penas. Nossa, que num primeiro momento eu senti que Luísa diz que ela escolhe, né, a cruz que ela quer. Mas quando ela escolhe a cruz que ela quer e ela aceita, que ela acha que aquela cruz dá para o tamanho dela, né? Ela aceita aquela cruz e ela deita sobre ela. Então Jesus vem com uma outra cruz maior ainda. A gente começa assim, não é? Jesus ele vai trazendo o conhecimento para a gente aos poucos, como ele bem diz, de gole em gole, essas vivências nossas. A gente vai aceitando as pequenas coisas, né? Como é precioso. Eu sabia que a cruz era motivo de salvação, né? Era algo que nos salvava, mas aceitar a cruz com resignação, sem murmurar, aceitar a cruz com amor, com misericórdia, somente por meio do conhecimento. Porque a gente murmura muito diante, né? Eu já murmurei demais diante de momentos de cruz. Mas depois que passava aquele momento, já era um momento assim, nossa, mas eu venci? Na verdade, não era eu. Era Jesus que vencia comigo. Né, Luísa, que diz que Jesus não saiu nenhum momento do lado dela. Ele ficava o tempo todo do lado dela para sustentar a natureza dela que desfalecia, né? Então, era Jesus que vencia em mim. Quando um momento de cruz que eu lembro, assim que veio agora à mente, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho. O namorado, quando percebeu que viu que eu estava grávida, ele acabou o namoro e sumiu. Eu não tive coragem de tirar a criança. Com alguns meses depois, ele apareceu e queria que eu abortasse. E ele pensa na pessoa que me perturbou para abortar essa criança. Eu não abortei. Hoje, meu filho tem 30 anos. Tem um neto, filho dele, de 3 anos. Então, todas as vezes que eu vejo este filho, eu louvo. Eu louvo e agradeço a Deus, a Nossa Senhora, que me ajudou muito, porque foram 9 meses de lágrimas à noite. Chorava muito, porque eu sabia que eu estava sendo, que eu tinha causado dor no coração da minha mãe pela minha desobediência. Mas, por outro lado, ele dizia, não vou tirar, porque essa criança não tem culpa, né? Então, isso, eu fui cruz para minha mãe. Hoje, agora, eu vejo isso. Naquela época, na santidade humana, eu via que eu tinha causado, eu sentia, eu chorava, pedia perdão a Deus. Cheguei a pedir perdão a ela, mas
E eu achava que eu tinha causado uma dor a ela. E aquela dor era cruz, né? Mas, por um outro lado, foi uma cruz que também me embelezava. E eu não percebia isso. Né? Então, nossa, ai, é tudo muito grande, é muito. Então, esse. Eu chorava, mas eu não reclamava. Né? Eu não quis em nenhum momento incrível, em nenhum momento eu pensei em abortar esse menino. Eu não tinha estudo, não tinha profissão, mas eu sabia que eu queria ver essa criança. E ela veio ao mundo. Não tinha nada, não tinha nada. O pessoal no hospital fez uma campanha e saiu cada mãe deu um conjunto de roupa, uma fralda, um pano, nossa, minha mãe dizia que esse filho meu tinha sido o menino Jesus, que o menino Jesus tinha sido assim, nascido rejeitado. E o meu menino, que o meu filho tinha sido o menino Jesus. Minha madrinha também dizia isso, porque não tinha nada. Eu não tinha trabalho, eu não conseguia conversar muito, eu só chorava. E vocês acreditam? Gente, eu não tive aquele barrigão assim de grávida, sabe? Não tive. Eu só fiquei sem cintura. Não sei explicar a graça de Nossa Senhora, porque o pai fez de tudo para me abortar esse menino. Tudo que ele podia, até jogar carro em cima de mim na rua, ele fez. Mas graças a Deus, deu tudo certo. A criança nasceu e tá lindo e bonito. Obrigada, Jesus, pelas graças e as bênçãos concedidas. Fui cruz para alguém, mas também carreguei a minha cruz ao mesmo tempo. E não fui sozinha. Carreguei, mas foi com Jesus e Nossa Senhora. Nossa, que lindo. Meu Deus, obrigada. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu, desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recreando com os seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meus sofrimentos as havia libertado daquelas penas. Ai, gente, sempre que eu falo desse detalhe da minha vida, desse filho, sempre mexe com o meu interior, assim, porque antes deste filho, meu não sabia bem, assim, o que estudar. Então, foi depois desse filho que eu direcionei, assim, meus estudos, assim, foquei, né, meus estudos. Vou estudar para ser professora. E fui, que até. Então, ai, é um momento de graça, é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me ama, dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade.
Dai-me então a tua divina vontade, venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilha do tema do dia 29/5. O valor da cruz. Ele diz: uma manhã era o dia da exaltação da cruz. Meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos, mas antes disse-me tantas coisas de virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas algumas coisas. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar tanto no céu como na terra, tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. Então, Luísa hoje vem nos dizer que no amanhã, né, no dia da exaltação da cruz, Jesus transporta ela, leva ela para visitar os lugares mais santos. Mas antes de levar ela nos lugares santos, ele fala para ela das virtudes da cruz. E ela não lembra de tudo, mas ela fala, né, que ele diz que pergunta a ela, né, que se ela quer saber da beleza que tem a cruz. Diz que a cruz tem os traços mais belos, né, que se podem encontrar tanto no céu como na terra. A cruz aqui são os nossos sofrimentos, as nossas dores, tudo que nós passamos, né, de dificuldade, de coisas não tão boas para os nossos olhos humanos, mas é as cruzes do nosso dia a dia que nós vivemos, né? E, e se nós aceitarmos, né, receber esses nossos sofrimentos do dia a dia, ela, ela vai nos embelezar, vai nos purificar, vai nos deixar bela, nossa alma bela, né? Tanto de apaixonar a Deus, né, que contém em si mesmo toda a beleza que ela fala. E diz, continuava Jesus, tu, queres tu estar cheia de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por tantas, toda a eternidade? Pergunta a Luísa se ela quer viver, né? Se ela quer estar cheia de tanta imensa riqueza, não por breve tempo, mas é por toda a eternidade, né? Que é o que ela estava sofrendo, o que ela estava passando, né? Essas cruzes, o, o, o orvalho benéfico que a cruz nos, nos dá é para toda a eternidade, né? O bem da cruz é para toda a eternidade, não é por pouco tempo, né? Por pouco tempo é tudo aquilo que nós vivemos aqui na terra, porque tudo acaba, né? Mas por dentro da nossa alma é por toda a eternidade. O que nós recebemos, o bem da cruz, é por toda a eternidade. Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riqueza. Então, se queres ser ricos, né,
aceitarmos a cruz, né? Se quiser sermos ricos, temos que aceitar as cruzes, às vezes, que Jesus nos dá, porque as cruzes que estão acontecendo em nós, é Jesus nos enriquecendo, nos embelezando, nos transformando, né? Nos purificando. Então, Ele está nos dando as riquezas eternas, né? Pela cruz. Depois os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, né? Então, as pequenas cruzes do nosso dia a dia são os pequenos centavos, né, de riqueza que há por toda a eternidade, que a alma recebe. Tudo aquilo que nós passamos, nas nossas ofensas, né, as ofensas que nós recebemos no nosso trabalho, nas nossas casas, sendo ofendido por esposa, filho, pai, irmão, amigo, conhecido, passando por dores, né, pequenas, né, o nosso trabalho, né, tem que trabalhar, né, debaixo do sol, debaixo de chuva, tudo são pequenas cruzes, que os pequenos centavos que nós vamos, é, esses pequenos centavos vai se transformando em grandes riquezas, né, por toda a eternidade. Como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas, né? Você sofre as pequenas, tanto sofre as pequenas cruzes, né, como as maiores cruzes que são mais pesadas. Doenças mais graves, né? É, coisas graves que nós passamos, né? De dores, de cruzes que nós passamos, né? Tudo vai nos enriquecendo a nossa alma por toda a eternidade. Ele diz, que são as cruzes maiores, mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu tenho compaixão dele, vendo sua despreocupação por tudo o que se refere ao eterno, benignamente lhe levo a ocasião, em vez de torná-lo bem, se indigno e me ofende. Então Jesus está falando que ele, que o homem, né, em vez de receber as cruzes, né, que ele manda, quando o homem se depara por um grande sofrimento, pelos pequenos sofrimentos também, os homens, eles não recebem com amor, né, não entende e faz a ofender a Deus, em vez de agradecer, ofende a Deus, porque os homens estão preocupados ganhar dinheiros, né, bens temporais aqui na terra, né? Não se preocupa em ganhar os pequenos centavos, ou seja, em receber as pequenas cruzes, até chegar às maiores cruzes para a sua riqueza eterna. Em vez disso, né, quando Jesus diz, quando ele vê que o homem está tão despreocupado, né, nas coisas eternas, ele vai dando ocasião pela sua misericórdia e compaixão, ele vai dançando ocasiões de, de fazer com que eles passem por algum tipo de cruzes, né? Deus vai lançando as cruzes para que ele se volte
a olhar para as coisas eternas, ficar despreocupado das coisas terrenas. Então Jesus vai lançando cruzes, né? Dando ocasiões de sofrimento para que o homem se volte a olhar para ele, para as coisas eternas. Em vez disso, o homem vai, em vez de receber este bem, vai se dignar contra Deus, vai ofender Deus. E Jesus diz que loucura humana. Parece que a entende ao contrário. Então o homem entende tudo ao contrário, né? Jesus tentando, né, de todas as formas, de toda maneira, enriquecer a sua alma, né, para toda a eternidade, o homem não querendo aceitar. Estão como loucos, né, entendendo às vezes de Jesus tudo ao contrário, entendendo as coisas de Jesus, as coisas eternas, tudo ao contrário. Vai e ofende a Deus. E Deus, com tanto amor, vai nos lançando essas cruzes para que nós possamos, e na esperança de que nós possamos aceitar essas cruzes. E diz, minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira senão a cruz, e esta te bastará por tudo. Então, Jesus está falando que nas nossas cruzes, ali estão todos os nossos triunfos, todas as nossas misérias, todas as maiores aquisições que pode existir, que pode haver, né? Então diz para Luiz que para ela não, e diz para nós que, tanto para Luísa como para nós, que não haverá mira senão a cruz. E esta bastará por tudo. Então nós temos que ficar de olho, vigiar, né, as coisas que estão nos acontecendo e aceitar. A cruz tem que ser a nossa mira, se igualar a vida de Jesus, né? Lutando, sendo crucificado todos os dias, aceitar, né, e adorar as vezes de Jesus, né? Aquilo que Jesus quer nos dar. Então ali estão todo o nosso triunfo, toda a nossa vitória, as maiores aquisições estão nas cruzes que nós nos vamos passar, e tudo isto bastará, né? Bastará por tudo, né? Assim como diz para Luísa, diz para nós também. Diz, hoje eu quero te contentar, aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente, é a cruz que tu levaste até agora. Então, Luísa, né, quando Jesus crucificava ela, né, ela não ficava contente, né, porque sempre faltava alguma coisa para completar a crucificação. Isso era uma dor de Luísa, né, porque ela queria que Jesus crucificasse ela completamente, mas Jesus sempre deixava alguma coisa por fazer, né? Então, essa era a cruz de Luísa, de de não ser totalmente crucificada. E Jesus diz que agora ele ia contemplar, ia contentar ela pela crucificação, né? Pelas cruzes, por tantas cruzes que até agora ela não tinha conseguido passar, conseguido completar. Ele diz,
aquela cruz que tu levaste até agora, né? Que completamente é a cruz, né? Que ela levaste até agora, a cruz de não ser, poder completar a crucificação dela. Então era a cruz dela. A mira de Luísa era ser crucificada completamente. Então, por não ser crucificada completamente, sempre faltava alguma coisa, ela sentia essa cruz. E diz: portanto, devendo crucificar-te completamente, tem necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então, aquela cruz que até agora me levaste, a levarei ao céu para mostrá-lo a toda a corte celestial. Então, Jesus diz que ela devendo agora ser crucificada completamente, ela tinha necessidade de que descesse sobre ela as cruzes, né? Ele tem necessidade de que faça descer novas cruzes. É por ela não receber as cruzes completamente, ela sofrer por isso, então ela ficava sempre com a necessidade de que novas cruzes Jesus mandasse, que, que Jesus enviasse novas cruzes a ela, né? Porque sempre ficava faltando e era a cruz dela, né? Essa era a cruz. Então, ela, por isso que sempre ela tinha necessidade, ela ficava desejando a receber mais cruzes, porque faltava mais, né? Faltava alguma coisa, né? Então, ela sabendo bem que era a cruz, mais ela desejava. Então, isso permitia que mais cruzes viesse. Ele diz: agora me levaste, a levarei ao céu para mostrar a toda a corte celestial como penhor de seu amor. Então ele vai levar ela à corte celestial como triunfo e um penhor de seu amor, né? E outras maiores farei descer do céu, para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Diz: enquanto Jesus dizia isso, apresentou-se diante de mim aquelas cruzes que tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abri o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha dedicado. Então, enquanto Jesus falava a ela, né, apresentou a ela diante dela, né, aquelas cruzes que às vezes que ela tinha visto às vezes, e ela então pega aquelas cruzes, pega uma cruz, né, e logo se estende nesta cruz. E ao estender nesta cruz, o céu se abre, né, e ela vê descer do céu o evangelista João, que trazia outra cruz, que Jesus já tinha indicado, né? Jesus mandou a ela. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinha trazido. Então, o evangelista João trazendo a cruz que Jesus tinha indicado a ele, mandado para Luísa, né? A nossa Mãe Santíssima, os anjos celestiais, né? Tiram ela de cima daquela cruz que ela estava, que ela tinha pego, e coloca ela na cruz que o evangelista vinha trazendo. E diz: puseram-me sobre aquela cruz que me trazia muito maior, era muito maior que a que ela estava. O anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Então a cruz que ela estava
os anjos tiram ela dela, colocam na cruz que o evangelista traz, que Jesus tinha indicado, e os anjos pegam aquela cruz que ela estava e levam para o céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. Então Jesus agora vai fazer a crucificação de Luísa. Começa a pregar ela naquela cruz que ele tinha trazido. A rainha mãe minha assistia, os anjos, o João, proporcionavam os pregos. Então, os anjos, a rainha mãe assistia a Jesus crucificando Luísa. Os anjos e João ficavam auxiliando Jesus com os pregos, né? E Jesus pregando Luísa, crucificando Luísa, por suas próprias mãos. Então é Jesus, né? Quando nós passamos pelas nossas cruzes, é Jesus que está ali nos crucificando também. Assim como ele estava crucificando a Luísa, é ele que está do nosso lado, mandando as cruzes, né? Necessárias, que ele sabe, né? O quanto nós podemos suportar, ele sabe a medida certa, ele manda as cruzes certas. Então, ele que está no controle de tudo, ele manda as nossas dores, nossos sofrimentos. É ele que faz isso, né? É ele que nos crucifica, é ele fazendo o seu trabalho de embelezarmos, né, a nossa alma, transfigurar a nossa alma, deixar nossa alma transparente, né? É ele que está do nosso lado, é ele que está mandando, trabalhando em nós. Ele diz, só por dar essa alegria, meu doce Jesus mostrava tal alegria e alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus, não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Então, Luísa fez ao contrário dos homens, né? Os homens, quando recebe as cruzes, né? Vai ofender Jesus. E Luísa aqui, né? Por ver a alegria que Jesus sentiu a crucificá-lo, né? Ela desejou a sofrer outras penas maiores ainda. E diz, me parece que o céu fazia novas festas por mim ao ver o contente de Jesus. Os anjos, né, os cortes celestiais, os seres celestiais fizeram festa em ver ela sendo crucificada e vendo a alegria de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertas, embarcando no voo para o céu. E alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo a todos fez partícipes dos bens de meu sofrimento. Então, os nossos sofrimentos, as nossas cruzes servem, ofertando para Deus, né? Nosso sofrimento serve para libertar almas do purgatório, converter os pecadores, né? A cruz não serve só para nos embelezar, né? Mas serve para servir aos nossos irmãos também, converter os corações dos nossos irmãos, ofertando para Jesus, unindo essas dores, né? Esse sofrimento com Jesus. Então, é libertação, é cura, é libertação de todos. Não serve só para nós, o bem da cruz não é só para nós. Ele diz, além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendida sobre a cruz e ao seres transpassado as mãos e os pés com os pregos?
Então era uma dor imensa, né, que Luísa estava passando, mas especialmente nos pés. Era tanta a atrocidade das penas que não podem ser descritas. Então, as maiores dores que ela sofreu era no momento em que Jesus pregava os pregos nos seus pés. Era uma atrocidade das penas mais dolorosas que ela não consegue descrever. Quando terminaram de me crucificar e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mãe rainha disse a Jesus. Então, enquanto ela estava, Jesus tinha acabado de crucificar ela, terminado de crucificar ela, e ela estava se alimentando, né, nadando no mar daquelas penas que Jesus já tinha dado a ela. A rainha mãe vai e diz: meu filho, hoje é 60 dias de graça. Quero que me compartilhe todas as suas penas. Não fica mais que lhe atravessar o coração com a lança e lhe renovar e renove a coroa de espinho. Então, além da crucificação dos pregos, né, que Luísa passou, Nossa Mãe Santíssima queria a completa crucificação, né? Então, ela queria que Luísa sofresse não só as penas dos cravos, dos pregos, mas também as penas da flecha no seu coração, da coroa de espinho em sua cabeça, para ser completa a crucificação e ela renovar, renovar a, aquele momento, né, que Jesus passou. Então Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de um lado a outro. Os anjos tomaram uma coroa de espinho muito densa, a deram na mão à Santíssima Virgem, e ela mesma me cravou na cabeça. Então Jesus toma a lança, transpassa o coração de Luísa. Os anjos pegam a coroa de espinho, entregam nas mãos da Nossa Mãe Santíssima, e ela mesma coloca a coroa de espinho na cabeça de Luísa. Crava a coroa de espinho na cabeça de Luísa. E diz: que dia memorial foi para mim, de dores, sim, mas também de contentos, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tanta a força das dores que Jesus todo esse dia não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza que desfalecia pela intensidade das dores. Então Jesus, depois da crucificação completa, né, que ele agora concedeu a Luísa, ele ficou ao lado dela, né, para poder sustentá-la, né, cuidar dela, né, porque a natureza dela era pequena e ela não poderia suportar tanta dores, né? Então Jesus vem ficar ao lado dela para sustentá-la nas suas penas, nas suas dores. Aquela alma do purgatório que tinha voado para o céu descia junto com os anjos e rodeava minha cama, me recreando com seus cânticos e agradecendo a afetuosidade que por meu sofrimento as havia liberada daquelas penas. Então, pelo sofrimento que Luísa passou, muitas almas foram libertas. E essas almas, junto com os anjos, vêm até Luísa, ficam rodeando ela toda na sua cama, né? E vão cantar, forma de agradecimento pelas dores que ela sofreu, para que elas pudessem ser libertadas daquelas penas
do purgatório. Amém. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoe, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Vinde, vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 1, 14 de setembro de 1899. Tema: o valor da cruz. Uma manhã, era o dia da exaltação da Santa Cruz. O meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos. Mas antes disso, disse-me tantas coisas da virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz te dará os traços mais belos que se pode encontrar, no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas. E assim, e continuava Jesus. Queres tu estar cheia de imensas riquezas? Não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mínimos centavos, como são as pequenas cruzes, até as maiores somas, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que não, os homens que são tão ávidos por ganhar um centavo temporal, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo que se refere ao eterno, benignamente lhes ofereço a oportunidade. Em vez de apreciá-lo, se indignam e me ofendem. Que loucura humana! Parece que a entendem ao contrário. Minha dileta. Na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outro alvo senão a cruz. E esta te bastará por tudo. Hoje quero te contentar aquela cruz, que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente. E a cruz que tens levado até agora, portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti.
Então, aquela cruz que até agora levastes e levarei ao céu, para mostrá-la toda a cor celestial, como o penhor de teu amor. E outra coisa maior farei descer do céu, para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinham trazido, muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e levou-a para o céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia. Os anjos de São João proporcionavam os prêmios. Meu doce Jesus mostrava-me tão contentamento e alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus, não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Me parecia que o céu fazia nova festa por mim, ao ver o contentamento de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertas, embarcando no voo para o céu. E alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo e todos fez parte do bem de meus sofrimentos. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendida sobre a cruz, e ao serem trespassadas as mãos e os pés com os pregos? Mas especialmente nos pés, era tanta atrocidade das penas que não podia ser descrita. Quando terminaram de me crucificar, e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, mamãe rainha disse a Jesus: meu filho, hoje é um dia de graça. Quero que lhe participe todas as tuas penas. Não lhe resta outra coisa que lhe atravessar o coração com a lança e lhe renovar a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me trespassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito densa, deram-me na mão da Santíssima Virgem, e ela mesma coroou-me a cabeça. Que dia memorável foi para mim! De dores sim, mas também de contentamentos, de penas indizíveis, mas também de alegria. Basta dizer que era tanta força das dores que Jesus, todo esse dia, não se moveu do meu lado para sustentar minha natureza, que desfalecia pela intensidade das penas. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recreando com seus cânticos e agradecimentos afetuosamente, que por meus sofrimentos as havias liberado daquelas penas. Jesus, ele vai explicar, nos ensinar aqui mais o valor da cruz. Ele disse a Luísa muitas coisas da virtude da cruz. Aí ele fala para nós. Ele pergunta para Luísa se ele quer ser bela. Se ela quer ser bela. Ele pergunta para nós também se nós queremos ser belos. E a cruz nos deixa belos.
Ele fala que a cruz nos dará o traço mais belos que pode encontrar no céu, que possa encontrar no céu, tanto na terra como no céu como na terra. Tanto de apaixonar Deus, e contém em si todas as belezas, que nele contém todas as belezas. E a cruz, eu lembro que uma vez Jesus falou que a cruz é uma coisa que ele pode dar, oferecer aos seus filhos, às criaturas. E aí ele continua e fala para Luísa e nos fala: Queres tu estar cheio de imensas riquezas? Não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Ele pergunta para Luísa. Ele pergunta para Luísa e pergunta para nós também se nós queremos estar cheios de imensas riquezas. A cruz nos fornecerá. Ele fala que a cruz nos fornecerá todas as riquezas, todas as espécies de riquezas, desde os mínimos centavos, como das cruzes, como das grandes cruzes ou das pequenas cruzes que Jesus nos dá. E até as mais pesadas que ele fala. Aí ele fala que os homens são tão ávidos por ganhar um centavo temporal que logo deverão deixar. Que o homem não se preocupa. Não se preocupa nem um pouco assim, de adquirir um centavo eterno. Isso é verdade. Hoje mesmo, vejo assim que ninguém assim, se preocupa em adquirir um centavo eterno, de ter a cruz, de receber a cruz. Porque muitos não querem sofrer. É difícil, sim, porque não é todos que gostam, assim. Ninguém assim, gosta de sofrer, de sentir dor. Igual a gente estava falando. Dar graças a Deus a Jesus. Não ficar assim, reclamando das coisas, das lutas, das dores, de tudo. Que Jesus, ele nos conduz, ele nos orienta. E mesmo assim, com as dificuldades que eu tenho, ela está falando da dificuldade que nós tivemos, de entender, de entender esse ensinamento, da gente de reter seus conhecimentos dele, eu posso sim, oferecer para Jesus, ofertar para ele. Porque isso é uma cruz de não conseguir se entender como uma das meninas entendem, de compreender. Igual eu falo para Jesus que eu quero muito entender o ensinamento dele do livro do céu, o que ele fala. Algumas coisas assim eu consigo entender de Jesus, mas ele tem umas palavras assim tão difíceis que às vezes eu procuro no pesquiso na internet, então eu pergunto para ele, para Jesus, que me ajuda a dar exemplos. E não ficar muito assim reclamando, então ele fala o valor da, do, da cruz, que ninguém se preocupa em ganhar um centavo, que nenhum se preocupa em adquirir um centavo eterno. E Jesus ele tem, Jesus ele é muito bom, um Pai muito bom. Ele tem compaixão de nós, tem compaixão dos homens. Aí Jesus vendo a despreocupação por tudo o que se refere ao eterno,
e benignamente ele oferece oportunidade, né? A oportunidade que ele oferece, a oportunidade de nos trazer a cruz, de nos dar a cruz. Igual ele também estava falando que nós somos a cruz, um do outro, que nós somos a cruz de Jesus. E que muitos, se, em vez de apreciar essa cruz, ficam indignados. Ficam indignados e jogam na cara de Jesus, ofende ele, ficam reclamando, resmungando, blasfemando, não agradece a Jesus por essa oportunidade que lhe dá de nos dar essa cruz, que é uma oportunidade sim de nós sofremos com ele. Ele sente assim, dá assim a glória a ele. Sermos como ele. Aí fala loucura humana, que parece que entende tudo ao contrário. E é verdade, parece que nós entende sim tudo ao contrário. Não sabe com bem que é a cruz. Que a sua dileta cruz, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Que para nós, ele falou para Luiz, que para ti, então ele fala para nós, fala para mim também. Para nós não deve haver outro alvo senão a cruz. E essa nos bastará para tudo. Sem a cruz nós não vamos para o céu, sem o sofrimento, sem passar pela cruz. Se Jesus sofreu, passou pela cruz, nós também vamos passar, que nem ele. E ele está junto conosco. Aí que ele fala para a Luísa que ele quer contentar ela com aquela cruz, que até agora não bastava para poder estender ela e crucificar ela completamente. E a cruz que tem levado até agora. E ele vai crucificar a Luísa completamente. Aí ele fala, tem necessidade que faça descer novas cruzes sobre ti. Então aquela cruz que até agora levaste, a levarei ao céu, para mostrá-la a toda a cor celestial, como penhor do amor dele. E outra maior ele fará descer do céu, para poder satisfazer os seus ardentes anseios que ele tem sobre ela, que ele tem sobre nós, cada um de nós. Eu sinto assim a felicidade, assim que Jesus, ele fica assim mais feliz quando a gente assim, aceita a cruz dele. E quando nós aceitamos, porque ela nos trará vitórias. Aí enquanto Jesus falava para ela sobre a cruz, o valor da cruz, apresentou-se diante dela da Luísa, aquela cruz que ela tinha visto outras vezes. Ela tomou essa cruz e estendeu sobre ela. Enquanto ela estava assim, ela estava deitada sobre essa cruz,
o céu abriu. O céu se abriu e dele desceu o evangelista João. O evangelista João trazia outra cruz que Jesus tinha indicado. Então Jesus ele queria esta cruz. Ele não queria a cruz, aquela outra cruz que a Luísa tinha deitado em cima. Tinha se estendido, sim, deitado. Ela tinha se estendido sobre aquela outra cruz. Aí o evangelista veio do céu, trouxe outra cruz, o que Jesus tinha indicado. E a nossa mãe e muitos anjos chegaram junto dela. Tiraram ela daquela cruz que ela tinha estendido e puseram ela sobre a cruz que tinha trazido, que foi indicado por Jesus, que era muito maior. O anjo tomou aquela cruz dela de antes e levou para o céu. Depois Jesus com as próprias mãos dele começou a crucificar, começou a pegar a Luísa. Começou a pregar sobre aquela cruz e a mãe rainha assistiu tudo, e os anjos também. E São João proporcionava os pregos. E Jesus se mostrava contentamento, uma alegria ao crucificar ela. Que por dar essa alegria a Jesus, só teria sofrido a cruz, mas as outras penas ainda. E o céu fazia uma nova festa. Ela fala que o céu parecia que fazia uma nova festa por ela, uma nova festa por ela, ao ver o contentamento e a alegria de Jesus. Aí também nesse dia, muitas almas do purgatório foram libertas, embarcando para o céu. E alguns pecadores foram convertidos. Jesus e todos, fez a todos participar do bem dos seus sofrimentos. Ela sentiu dores internas, as dores intensas que ela sofreu ao estar estendida sobre a cruz que Jesus indicou. E ao ser trespassada suas mãos e seus pés com pregos. Dos pés, ela fala que era tanta atrocidade nas pernas que não pode ser descrita. Então, ela pensa que ela sentiu muita dor. Sim. Aí quando terminou, ela fala que quando terminou de crucificar ela sentiu nadando no mar de penas e de dores. A nossa mãe disse a Jesus, e fala para nós: meu filho, hoje é um dia de graça. Quero que lhe pacifique todas as tuas penas. Não lhe resta outra coisa que lhe atravessar o coração com a lança e lhe renovar a coroa de espinho. Jesus tomou uma lança e trespassou o coração lado a lado da Luísa. Os anjos tomaram a coroa de espinho, deram na mão de nossa mãe e ela mesma cravou na cabeça da Luísa a coroa de espinhos. Aí Luísa fala: que dia memorável foi para mim.
De dores, sim, mas também de contentamentos. E mais também de alegrias. Já senti também de muita alegria. Ela fala que basta dizer que era uma tanta força das dores, que Jesus, esse dia, não se moveu do seu lado. Jesus não se moveu desse lado para poder sustentar ela, que desfalecia pela intensidade das penas. E aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu, desciam junto com os anjos e rodeavam a cama da Luísa, recriando, recriando com seus cânticos e agradecimentos, afetuosamente por seus sofrimentos, que as havia liberado daquelas penas. Com que alegria e contentamento que Luísa sentiu que Jesus estava falando do valor da cruz e do contentamento. E Jesus ama muito que ele pode fazer da Luísa o que ele quiser. Aí eu entendi que o que ele fez da Luísa, que quiser, ele fez da Luísa o que quiser. E o que ele também quer de nós, o que ele quer de mim, o que ele quer fazer o que ele quiser. Por isso que devemos se dar toda a nossa vontade, toda a liberdade para Jesus, para ele fazer o que ele quiser de nós, como ele fez da Luísa. Do jeito que ele quiser, que ele quer fazer. Uma coisa também que ela falou aqui, que devemos tomar muito cuidado para poder não maltratar essa visão, maltratar uma visão errada no momento dessa graça. Perder essa graça, perder esse momento, que está vivendo um sofrimento, que todo sofrimento é glorioso para Deus. Qualquer coisa que nós estejamos passando, que esteja passando, sentindo igual assim, igual eu estava passando, tendo essa dificuldade de entender, de reter os seus conhecimentos. Não ficar muito assim, pensando em mim, mas pensar em Jesus. Tudo assim dos acontecimentos que é dele. Seja sentindo num bom, num assim, ruim. Que, que todo que Deus está sempre presente na nossa vida. Que se sofremos por qualquer coisa, fazer esforço, assim, que tudo é para a glória de Deus. Que Jesus e tudo concede a nós. E agradecer a Jesus no momento. Mesmo com Mesmo com dificuldade de entender, de reter os conhecimentos, não ficar assim, me lamentando, reclamando. Que eu tenho que pensar que eu tenho que fazer as coisas para Jesus, me esforçar. Igual a Karen está falando que eu tenho que me esforçar. Que se Jesus está puxando a minha orelha,
através da língua, é para o meu bem. Porque Ele quer meu bem. Ele quer que eu melhore. Agora ela falou assim que não, nós não tem que ficar triste. E ele quer que acabe com isso. Não quer ver a gente, não quer ver ninguém triste. Quando Jesus vai nos corrigir. Ou quando ele vai me corrigir também. Porque às vezes eu falo para Jesus, Jesus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Porque sem ele, assim, sem o Senhor, não sei nada, Senhor. Porque eu não quero, assim, falar nada pela minha mente, pelo meu pensamento. Mas falar o que o Senhor tem a falar para mim, para todos nós. Igual o Senhor falou do valor da cruz, quanto que a cruz é bom, maravilhoso, muito sofrimento, o sofrimento. Cada dia, cada cruz, nosso dia a dia, seja das cruzes pequenas, das grandes, é um bem maravilhoso. E que, assim, ofertar a Jesus, oferta, assim, a Jesus mesmo, assim, os pequenos cruzes, assim, fica na dor, até essa dificuldade de entender, oferta a Jesus. Oferta tudo a Ele. Quero estar sempre assim. E também se não ficar assim, nervosa, chateada, angustiada. Que eu não quero que ele fique. Eu não quero que ele fique assim angustiado, preocupada, afligida. Mas pensando nele. Tem que pensar nele em querer assim, melhorar mais. Dedicar. Agora eu falo para Jesus aqui. Quero muito melhorar. Aprender a ler, assim, mais assim, corretamente. Que todos assim, que possam entender. Não ficar reclamando assim pelos cantos. E que a cruz, que nós somos a cruz, um dos outros. Que eu sou a cruz. Que eu devo aceitar a cruz que eu sou. Porque eu entendi nessa meditação de hoje que Jesus ensinou sobre o valor da cruz. E também aceitar assim, a correção dele, que é para o meu bem. Que ele quer que eu melhore. E, e aceite tudo que está acontecendo. As pequenas cruzes, até também as dificuldades. Que aos poucos eu creio assim, que aos poucos sendo os goles que eu vou aprendendo. Amém, filhos.